O professor Maurício volta aqui, os meus amigos que já estavam por aqui voltam. Vou colocar aqui princípio esperança. Boa noite para todo mundo. Essa é a parte 2 da nossa live. Hoje estamos falando sobre princípio esperança. O debate dessa noite conta com a presença do professor Maurício e de todos vocês que aqui passaram no primeiro momento e estão chegando agora. Então, boa noite para todo mundo. Estamos aqui aguardando. Olha aí, chegou o professor Maurício, está por aqui e vai voltar agora. Vamos lá. Aqui então, nesse nosso processo, esse mês de agosto, teremos aí grandes encontros e provocações, e nessa noite, que é a primeira live do mês de agosto, com o nosso querido professor Maurício Sandro. E aí vamos voltar a falar de esperança já num caminho quase conclusivo, que não é conclusivo, né? Só para isso. Então, assim, a gente retorna ainda sobre essa perspectiva da esperança nesse atual contexto. Tem ainda uma outra provocação para lhe devolver a palavra, né? Que é, claro, em relação à nossa própria realidade aqui, porque a gente vê admitir na esperança, como esperança, a possibilidade de que as coisas podem ficar melhores, as coisas podem se reiluminarem, ressignificarem, mas também que o outro lado caminha também na mesma linha, a possibilidade de uma piora. Eu lembro que o Zizek, falando sobre o capitalismo, por exemplo, ele diz assim, é mais fácil o mundo acabar do que acabar o capitalismo. Então parece um negócio meio sem esperança, mas na verdade não, é a possibilidade de que o aspecto mais brutal e negativo caminha conosco. Então a esperança traria então essas duas possibilidades, né? Ela tem que trabalhar também a partir do pior cenário possível, né? Seria mais ou menos por aí. Exatamente. Nesse tempinho, eu dei uma olhada lá no WhatsApp e a pergunta de Lisboa era exatamente essa: como entender ou diferenciar essa questão da verdade como valor e a verdade como fato, né? E acho que a gente já comentou de alguma forma, porque, digamos assim, a crítica de Nietzsche, do Heidegger, do Wagner, em relação a esse conceito de verdade, que é mais um conceito positivista, né, que tem um pouco de base lá em Aristóteles e também Tomás de Aquino, que era exatamente a verdade como correspondência, né? Ou seja, a correspondência entre o enunciado e a coisa. Quando eu digo aqui, isso é um relógio, então o enunciado, aquilo que eu digo, corresponde ao objeto, né? Então essa é a Uhum. verdade positivista, quando na verdade a crítica de Nietzsche, do Heidegger, do Wagner, é que isso não é suficiente, porque já existe um pressuposto que faz com que se aceite que isso seja a verdade, o fato do enunciado corresponder à coisa. Então existe uma verdade, digamos assim, anterior, existe um pressuposto, algo que já foi, digamos assim, colocado como consenso, né, que se aceita que isso seja a verdade. Quando eles vão propor uma ideia de verdade como uma construção, como essa é uma construção, né, uma construção a partir de um debate, de um diálogo, porque se tem a verdade pronta, né, assim, como um fato, e se você transpõe isso, por exemplo, para a política, né, a política de Platão, quem é na utopia de Platão, né, que é bem interessante também, mas ele, digamos assim, era crítico da democracia e defendia o governo dos sábios ou dos filósofos. Só um sábio filósofo seria capaz de governar. Mas se você pega essa verdade e lança para o âmbito da política, você não deixa espaço para o diálogo, por exemplo. Não é? Às vezes na religião se tem, às vezes não, se tem muito esse conceito metafísico de verdade, é por isso que não se dialoga tanto em relação a algumas determinadas verdades, digamos assim, porque aquilo ali é intocável, né? Então, no âmbito da política, isso seria perigoso, porque é próprio do campo da ágora, da praça, o diálogo, a discussão. Então, não existe uma verdade prévia. A verdade ela vai ser construída no diálogo, no dia a dia. Em relação a essa questão que tu colocas, nós também, muito interessante, também citando o Zizek, né, a questão do que nós parecemos estar numa situação sem muita saída, sem muita possibilidade, mas eu acho que o próprio fato da situação estar ruim, digamos assim, dela poder piorar, ela já aponta, digamos assim,
que há uma falha estrutural no sistema, não é? Se, por exemplo, o sistema capitalista é um sistema que tem na sua estrutura, por exemplo, a ideia de lucro e de exploração, é um sistema que tem na sua estrutura a ideia de desigualdade. Então, digamos assim, essas dificuldades pelas quais estamos passando, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, no mundo e no Brasil, e aí também depende da postura de como os governos enfrentam isso. Talvez no Brasil a situação seja pior por causa do tipo de governo. Essa situação ela é um sintoma, é um indicativo, né, muito claro de que tem algo errado no sistema, tem algo que não funciona e que é algo que é estrutural, que é exatamente a produção de desigualdade, né? Ou seja, isso torna mais evidente ainda o tamanho da desigualdade em que nós estamos, né? Embora a propaganda, sobretudo dos bancos, diga sempre que nós podemos conseguir tudo, somos todos iguais, estamos todos de mãos dadas, estamos no mesmo barco, que de fato não é verdade. Então, sentir, não que o sistema caiu ou foi eliminado, ou talvez não seja a curto prazo, mas que talvez que existam sinais de rachaduras, de que por essas brechas pode ser que entre algum tipo de esperança em um mundo menos desigual, pelo menos. É porque, assim, é bem interessante essa proposta do... É mais fácil acabar o mundo do que o capitalismo, porque, por exemplo, estava vendo uma entrevista não, uma fala que ganhou espaço aí, visibilidade, de um presidente de um banco privado, ele dizendo assim, bom, o contexto econômico brasileiro é bom, porque a grande quantidade de pessoas desempregadas permitem, então, que um banco ou qualquer estrutura que conceda emprego, ela dialogue a partir da sua perspectiva com o empregado, né? Ela decida pelo empregado, porque a fila de desempregados daria esse espaço. Então, ponto 1, o desemprego garante, então, o lucro. E o desemprego garante a sustentação da máquina de desigualdade. Aí, ponto 2, historinha 2 aqui. 41, parece que 41 bilionários enriqueceram. Sua fortuna aumentou mais de 30 bilhões nesse período de pandemia. Enquanto a gente discute também o auxílio, por exemplo, aqui no Brasil, de R$ 600, as 40 pessoas mais ricas tiveram mais de 30 bilhões em sua riqueza quando soma todo mundo ali. Então, assim, como seria, então, possível romper esse véu de interpretação sobre a realidade, percebendo que tem essa estrutura que beneficia um grupo, mesmo numa situação tão dramática e desumana quanto essa daqui, que é a imposta pelo Covid-19, né? Essa é a minha grande inquietação quando se fala de esperança, né? De esperança e de possibilidades de saída, né? Alguém aqui menciona Steven Mesaros, o século XXI será do socialismo ou da barbárie. Eu concordo, mas eu concordo que sim, mas eu acredito que a possibilidade da barbárie não pode ser descartada em possibilidade alguma, né? Em realidade alguma nesse sentido. Aqui tem o Steven Mesaros, aquele Para Além do Capital, né? Que é um livro consistente. E é bem interessante essa perspectiva porque vai falar ali sobre como essa articulação é feita para manter essa estrutura, né? Então, eu concordo sim que ou será do socialismo ou da barbárie, mas eu acredito que não pode se descartar a possibilidade da barbárie, né? Eu vejo assim, eu vejo um pouco como Zizek, né? Embora eu goste muito de Mesários, mas eu tenho visto assim um pouco como Zizek, né? Pode ser que venha o melhor, mas a gente não pode descartar o pior cenário possível. E é aí que eu acho que entra o fio de esperança, né? Porque perceber que o pior cenário possível é acessível garantiria um tipo de enfrentamento desse cenário
para que ele não se efetive, né? A ideia de que perceber que o pior é possível me armaria, vamos dizer assim, para impor um outro caminho, né? Para tentar impor outro caminho. Pelo menos é assim que eu tenho visto, né? Então, assim, esperança sem esperança, como algumas pessoas veem, dizendo assim, não, depois da pandemia a humanidade vai ser melhor porque a gente está aprendendo. Eu não estou vendo que está aprendendo nada, mas assim, eu até entendo que essa perspectiva de acreditar numa melhora tem a ver com uma estrutura psicológica de negação, né? A pessoa quer negar o que de fato está acontecendo, mas eu acredito que trabalhar a esperança supõe tanto o melhor possível, mas também o pior cenário como algo que pode ser acessível se nós não nos organizarmos para ressignificar a história, né? Exato. E pensar na possibilidade do pior cenário não é, de modo algum, eliminar a esperança, né? Inclusive, ter Exatamente. esperança é pensar na possibilidade exatamente desse pior cenário, mas que mesmo sendo o pior, ele não elimina, digamos assim, essa expectativa de um mundo melhor que possa ser construído, né? Não virá um mundo melhor sem o esforço de construção. E eu também acho, assim, que é preciso ter cautela, né, não com a esperança, mas com um otimismo ilusório ou desencarnado, né, de que depois da pandemia Uhum. será melhor, seremos pior. Como é possível que isso aconteça, por exemplo, pensando em termos de Brasil, né? Esses bilionários que enriqueceram mais ainda, né? Tiveram um lucro de mais de 30 bilhões de reais. Como é possível? Se dentro da pandemia a situação piorou ou piora, não só por causa da pandemia, mas porque além da desigualdade se tornar mais explícita, ela se torna também mais profunda, ou seja, ela se intensifica mais ainda. Como é que na situação de drama, de morte, de desemprego, a situação piora? Como é que depois disso é que nós vamos melhorar, que a situação vai melhorar, se o capitalismo vive exatamente de sugar a partir da exploração? Então isso não seria, digamos assim, uma esperança no sentido que Bloch coloca, né? Mas seria exatamente essa ilusão, e acho que como você coloca, se a gente sai da dimensão de ilusão pensando em termos mais políticos, mas pensar em termos mais psicológicos, uma espécie de exatamente de defesa, até porque nós precisamos disso, né? Acreditar de que o mundo será melhor, porque a situação ela é dramática. Ela é dramática por causa da pandemia, ela é dramática por causa do posicionamento, né, político dos humanos. Aí Nietzsche dizia que o grande problema é ser humano demasiado humano, né? Quando nós dizemos assim, essa situação é uma situação, digamos assim, de falta de solidariedade, de aprofundamento da desigualdade, é uma questão desumana, né? Na verdade não é desumana, isso é humano. Tudo que é Uhum. produzido dentro do campo do humano é humano, talvez não seja humanitário, mas é humano, é o humano que está fazendo tudo isso. Então, assim, é sempre uma tensão muito grande, né? E se acreditar em tempos melhores e perceber essa situação de dificuldade. Mas, para mim, a partir de Bloco está muito claro. Não há mudança sem luta no tempo presente. Ou seja, se não há luta para diminuir essa desigualdade, se não há empenho, né, por essa solidariedade autêntica e real, e não apenas teórica, é, pensar num mundo futuro melhor uma esperança que é um esperar, e não uma esperança que é um esperançar, né? Ou seja, que envolve essa luta. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, eu não sei se tem muito a ver, talvez tenha, com toda essa questão existencial e também ao mesmo tempo política, de esperança, mas eu estou lendo essa semana, mas já faz umas 3 semanas que eu comecei a ler, mas eu estou lendo assim um pouco, uns 15 minutos por dia, né? Quando eu vou deitar para dormir, meia-noite, 1 hora, eu leio 15, 20 minutos, que é uma autobiografia do Pablo Neruda, né? Que eu indicaria demais a quem está aí nos escutando, né? Eu estou assim encantado, o texto é Confesso que Vivi.
confesso que vivi, né? Talvez o grande texto conhecido dele seja o Canto Geral, né? Assim, a poesia dele, mas essa autobiografia vale muito a pena ler. E aí ele fala da história dele, né? De vários países por onde ele andou, como cônsul do Chile, e das dificuldades, e enfrentou também, passou também pela guerra civil na Espanha, né? Na época do ditador Franco. E aí ele volta para o Chile, lá no Chile ele vai se engajar no Partido Comunista, vai se candidatar a senador, e ele diz porque entrou nesse partido, inclusive ele é eleito como senador, né? E aí perguntam, ele diz lá na autobiografia, ganhou vários prêmios, né, que recebeu vários elogios de muitas pessoas, conhecido no mundo todo, ele teve contato com muitos intelectuais, na Europa, passou por vários países. E aí ele diz o seguinte, aí ele fala da situação do Chile, sobretudo da situação ali da parte mais desértica, né, onde tem muito sal e tem muita exploração por parte de empresas estrangeiras. E ele disse que se candidatou exatamente vendo essa situação. E ele disse que visitou as casas e dormia na casa do povo explorado, do povo pobre, né, daqueles que estavam ligados aos sindicatos, dos que eram explorados, que foram assassinados. E depois que ele venceu as eleições, aí ele disse que teve grande parte da votação foi dessas pessoas mais pobres, e ele disse que saía do Senado e passava boa parte do tempo visitando esse pessoal, conversando, né? E aí ele diz, quando perguntaram, né, assim, sobre os prêmios, sobre os elogios, ele diz, o que mais me alegra, o que mais me alegrou, não foram esses títulos, não foi esse reconhecimento pela minha poesia, mas foi quando eu, passando numa dessas minas, né, de trabalhadores, eu vi alguém saindo do inferno, né, que era exatamente um homem saindo de dentro do chão nessa situação de exploração, vi alguém saindo de dentro do inferno e me dizendo que, por causa da posição política do caso de Neruda, pelo fato de visitar as pessoas e dormir com essas pessoas, né? E de algumas vezes ler a poesia dele para essas pessoas, ele diz, eu vi alguém saindo do inferno e dizendo que tem esperança porque recebeu uma visita minha e ouviu uma poesia minha. Então eu achei isso brilhante. Eu acho que a partir de uma realidade como essa a gente pode pensar, né, de que a esperança realmente ela não morre, é possível, mas ela tem que partir da realidade. O problema é que nós pensamos em esperança, em felicidade, em realização, sempre a partir, né, daquilo que foi construído como sendo o que possibilita a felicidade, que é uma determinada quantidade de bens, uma situação em que nós não temos falta de saúde, quando na verdade só dá para pensar em esperança. Eu acho que essa imagem do Neruda é muito interessante. Eu vi um homem saindo do inferno e dizendo que ainda acredita, porque ouviu uma poesia lida por mim na sua casa, né? Então eu acho que isso toca mais do que qualquer outra coisa. Agora, nós estamos muito assim ligados a esse discurso de que eu espero por dias melhores, esperar por dias melhores parece que é pessoalmente ter uma situação confortável, né? Não dá para ter esperança sem essa dimensão utópica, sem essa dimensão coletiva, em que eu só posso melhorar se eu arrastar de alguma forma no sentido positivo, né? Não arrastar no sentido de força, mas de trazer comigo, né, quem está numa situação muito mais difícil, né? Ou de alguma forma eu mergulhar também nessa situação. Porque a gente só conhece a situação do povo como fez o Neruda, né? Exercendo o seu mandato de senador quase que lá, né, continuamente com os trabalhadores, sentindo a situação de perto, né? E ele disse que conseguiu algumas coisas no Senado, mas muita coisa ele não conseguiu, em defesa do povo. Inclusive o que ele conseguiu foi ter que sair do país, ter que ser exilado por causa da perseguição do governo, né, a sua posição política. Ele teve que fugir, precisou de amigos, precisou se desfachar, fazer novos documentos. E quem perseguia ele era exatamente alguém que dizia ser amigo dele quando chegou ao poder, à presidência, porque ele lutou para que essa pessoa chegasse à presidência, se transformou de tal maneira que mandou para prender muita gente, assassinar muita gente, e ele teve que fugir. Mas eu achei muito interessante esse mandato vivenciado no meio do povo. Acho que é um sinal de esperança. Indico muito o livro, Confesso que Viviste.
Eu acho que eu estava pensando aqui, eu fiquei com essa frase aí do Mesaros na mente, essa história do socialismo ou barbárie. Essa perspectiva aqui tem um entendimento de esperança, porque só se pode chegar a essa constatação a partir de um enfrentamento do tempo presente, né? Diante de uma reflexão sobre o tempo presente, a gente pode perceber que essas aqui seriam as rotas, né? Uma alternativa ou o declínio que seria a barbárie, né? E aí a gente não tá muito longe dos pensadores de Frankfurt, porque no século XX já foi o século da barbárie, né? O século XXI começou como terminou o século XX, começou com barbárie. E nessa imagem aqui da esperança, como alguém que espera o dia melhor, eu ressalto também que, embora a gente não possa debater o termo ideologia aqui, mas acreditar na esperança como alguma coisa que vai chegar depois, de uma certa maneira, fortalecer a atual estrutura. Então, Sim, não seria uma esperança, mas seria um fortalecimento da dimensão mais violenta e brutal do presente, né? A minha visão seria isso. Quando eu espero que o amanhã seja melhor, desconsiderando o que acontece no presente, eu estou assinando embaixo do que eu tenho vivido no tempo presente. O que a gente vai perceber em uma longa tradição, a gente poderia citar aqui umas 10 pessoas que falaram que esse é um grande erro, né? Não debater com o presente seria justamente uma submissão ao presente. Por exemplo, tem a história de a revolta de Camille, né? Justamente essa. Eu vou me revoltar contra isso. O amor fati do Nietzsche não versa também sobre isso, né? A ideia de que eu pego as coisas como estão e digo, não, eu não vou fugir disso aqui, não, eu vou enfrentar isso aqui. Então, parece que o conceito de esperança como algo que vai chegar termina sendo ideológico, né? E talvez por isso seja algo tão corriqueiro, né? Porque faz parte de uma atmosfera que a gente convive, que a gente alimenta, direto ou indiretamente a gente alimenta. Então seria por aí. Professor Maurício, eu sei que o senhor tem um compromisso, então eu estou aqui agora. Como eu não tenho mais compromisso hoje, eu estou é, aqui à disposição do senhor. O senhor quem diz o tempo que a gente tem, viu? beleza. A reflexão é tão interessante, né? A gente manda um abraço aí para Betinho, que entrou, Cidinha, Vitória Moreno, Lidiana, pessoas que geralmente estão conosco, a gente manda Isso. alô e um Uhum. abraço. O professor Vladimir Safatli, lá da USP, professor de filosofia política, tem uns textos que eu acho muito interessantes. Ele tem uma boa base da dialética hegeliana, mas também é muito influenciado pelo Adorno. É, é, ele diz uma coisa que eu acho bem interessante. Ele diz: não existe mudança sem ruptura, né? Sem Uhum. ruptura. E ele disse que o grande problema da política, inclusive da esquerda, por exemplo, no Brasil, foi uma tentativa de conciliação. Ou seja, tentar conciliar os interesses, digamos assim, Um das classes conciliar. mais desprovidas com os interesses da classe alta, né? Se a gente pensar em termos de classe aqui na linguagem Sim. mais de Marx. Então não dá para conciliar o capitalismo com uma noção de igualdade, por exemplo. Então, assim, às vezes a gente tenta isso e acha que a melhor maneira de conciliar, por exemplo, do ponto de vista político, de resolver os problemas, é se a gente faz uma conciliação. Não dá para fazer conciliação. Não dá para fazer conciliação com aqueles que têm interesse só de explorar. Por isso, talvez a ideia de barbárie e a ideia de ruptura. Eu acho bem interessante essa leitura política dele, porque ele diz: só vai haver uma transformação ou uma mudança quando houver posicionamento de ruptura. De ruptura. Uhum. Ou seja, não dá para dialogar, no sentido de que não dá para colocar todos os interesses ao mesmo tempo, porque são interesses contraditórios do ponto de vista político. Ou seja, nesse sistema capitalista, esses 40 e poucos que lucraram mais de 30 bilhões, né? Nessa situação de pandemia, isso só foi possível porque os que estão numa situação mais difícil
foram sugados, ou parte da sociedade é sugada. Então não dá para atender, digamos assim, os dois interesses. Enquanto existir uma política de tentativa de conciliação, de que tudo está bem, tudo está tranquilo, estou falando do ponto de vista político, né? Aquilo que aí está se mantém. E o conceito de esperança, como algo que está só no futuro, e não como algo que começa a me mover agora, é um discurso ideológico que cabe, digamos assim, como uma luva, né, para esse tipo de mentalidade. E ele é muito convincente, né, porque quem é que não quer, digamos assim, a paz? Quem é que não quer a harmonia? Quem é que não quer a conciliação ou a reconciliação, né? Claro que dentro de um discurso, digamos assim, mais cristão, mais restrito no sentido de a uma comunidade, esse é um conceito que cabe e é interessante nas relações interpessoais. Do ponto de vista político, isso é impossível. Isso é impossível. Né? E eu estou com Safatli nesse ponto. Ou se tem ruptura, ou você rompe com um sistema, com a elite que explora, né? Ou então não se tem mudança. Não se tem mudança. E tem mudança sempre para pior. Né? Com um discurso ideológico de uma esperança ilusória que, apesar dos pesares, vai ser melhor. Só vai ser melhor se a esperança for um esperançar e não um esperar. Se a esperança for algo que, ao mesmo tempo que é transcendente, é imanente. Né? Se a esperança for algo que está no horizonte como algo inalcançável, porque é algo que é construído, mas ao mesmo tempo que está enraizada no tempo presente, porque é algo que se constrói. Ou se a esperança for entendida como uma verdade a partir do valor e não como uma verdade a partir do fato, né? É fato, né, que as coisas estão aí, que as coisas vão melhorar. Não vamos pensar numa verdade como valor, uma amizade autêntica, né? Ou uma tempestade de poesia, como diz o Bloch, de maneira também tão poética, mas eu acho que bem interessante. Isso é uma verdade que é mais verdadeira do que todas as outras tempestades reais. Nenhuma tempestade real vai ser como uma tempestade de poesia. Quer dizer, ela parece que não está aí, mas é aquilo que existe de mais radical. Como essa verdade fala, né? Eu acho que foi de alguma forma essa verdade que Neruda viu quando viu o homem saindo lá, né? Todo empoeirado da mina, explorado. E ele diz essa expressão: eu vi alguém saindo do inferno. Eu acho bem interessante, não só a frase, mas como a própria imagem, alguém que sai desse buraco, né? E que talvez veja ali a luz, mas que é alguém que é capaz de sonhar simplesmente, porque escutou, digamos assim, uma poesia de um grande poeta não só pela sua habilidade como escritor, mas grande poeta por causa do seu engajamento, porque ele dizia: como é possível usar a minha poesia para, de alguma forma, lutar por um mundo melhor, né? Eu acho que ele fez isso muito bem com a sua poesia e cada um de nós pode usar aquilo que tem, né, para que essa esperança seja algo efetivo. Uhum. E aí a gente percebe que, inclusive, alguns esforços, alguns empenhos que não tragam a resposta esperada, mas o fato de nos colocar numa posição de enfrentamento já seriam, então, concretizações de esperanças, né? Instâncias de esperança realizadas. Não efetivadas enquanto triunfos, por exemplo, mas o fato de demonstrar que outras rotas são possíveis, então isso aqui seria um formato de realização, na minha opinião. E aí quando a gente pega essa ideia de não existe o melhor mundo possível, né? Do tipo, amanhã, quando tudo isso passar, seremos mais solidários, tal. Não. Isso é possível por um outro caminho, né? É possível a partir de uma outra instância, por exemplo. Como é possível alguém falar que a gente, como o senhor estava falando, né? Criticando, como é possível a gente falar que venceu com quase 100 mil pessoas que não estão mais aqui, 100 mil famílias que se desmancham, se desintegram a partir da perda de alguém que é fundamental, porque por trás de cada número uma história de vida, um universo em cada um. Então, como é que a gente vai falar de vitória sem considerar 100 mil perdas? E até que ponto essas perdas podem fecundar uma possibilidade de mudança, né?
Porque se a gente avaliar o cenário, a gente vai perceber que existem estruturas que, de uma certa maneira, favorecem as perdas, efetivam algumas perdas. Então, a partir do aspecto mais negativo, eu posso perceber os limites da estrutura, né? Talvez a gente não tenha a força para fazer esse movimento de pensamento, né? De consciência. E tem muita coisa que interfere. Mas aí a gente teria uma instância de esperança bem interessante, porque a gente pegaria o pior momento e as perdas e as histórias que se desfazem. Essas histórias, elas testemunham contra o nosso sistema. Isso é um ponto bem interessante. Inclusive, a palavra testemunhar, no sentido até religioso mesmo da palavra, né? Cada vida dessa que se perde é um testemunho de que, enquanto sociedade, o nosso formato de sociedade falha. Falha e tira pessoas do seu contexto mais amado, né? Da sua família. Se a gente conseguisse pegar esse aspecto, que é o do sofrimento, dos dramas, das angústias e até das tragédias, a gente poderia reverter isso em luta. E aí a questão é se a gente teria, se o senhor vê a possibilidade de algo nesse formato se realizar, se efetivar. Ou até que ponto já se efetiva, né? Também tem isso. Nós temos uma influência, uma marca muito grande do dualismo que está presente um pouco nos gregos, de alguma forma também vai entrar no cristianismo, através também dessa influência grega, também de Agostinho, mas sem entrar muito nos autores, porque isso também está um pouco não só em autores específicos, mas um pouco na cultura como um todo, que é essa leitura muito dual, ou dualista, ou binária da realidade, né? De um lado eu tenho a vitória ou a derrota. Então, ou eu sou um vitorioso, ou eu sou um derrotado. Isso já é um limite muito grande, né? Porque você pode ter vitórias na derrota, né? Como pode ter derrotas na vitória. Então, assim, saúde, doença, como se as coisas não se mesclassem, fossem coisas contraditórias, né? Feio, bonito, noite, escuro, a gente pensa sempre assim de modo muito contraditório. E para dizer uma coisa, por exemplo, como eu falei, né? Como é que podemos falar que vamos vencer se nós já perdemos 100 mil? Então, assim, mesmo que chegue um momento em que a pandemia se acabe, né? Nós perdemos muito, né? Porque perdemos vida. E aí as pessoas, às vezes, no discurso dizem assim, vai chegar um tempo em que nós vamos dizer, tudo isso passou. Mas não podemos dizer que tudo isso passou mesmo no futuro, né? Porque se eu digo que isso passou, eu deixei a história para trás, né? E aquela dimensão de solidariedade com as famílias, com os que foram mortos, essa marca da morte dessas pessoas, é como se tivesse saído da nossa memória, né? E isso aí é uma falsa ideia também de esperança. Eu gosto muito até mencionei na aula passada, na live passada, as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin, né? Que ele diz que ele fala do anjo da história que olhou para trás e que ficou espantado. Ele viu esse anjo espantado, né? Assombrado com a história, e que tem um impulso querendo que o anjo olhe para frente, né? Que podia ser essa coisa de esperança, mas um olhar para frente esquecendo do passado. E o Walter Benjamin diz que ele resiste em olhar para o futuro. Em olhar para o futuro, não, para o outro lado. Ou seja, ele resiste em deixar de olhar para o passado, né? Porque o que é que nós vemos no passado? Embora, digamos assim, a história oficial seja uma história contada a partir dos vencedores, uma história de glória, né? Uma história de progresso, né? Por exemplo, nós temos o progresso, digamos assim, nós temos um capitalismo ali no início da modernidade, que é um capitalismo comercial, né? Com a questão da colonização e a exploração também, o mercantilismo. Depois um capitalismo mais industrial, né? Que aí é um avanço, é o progresso, porque agora nós temos as máquinas, né, para produzir em grandes quantidades alimentos, e pega a matéria-prima aí das colônias e aí vende esse produto. Mas aí nós tínhamos o trabalho de crianças, né, de 8 anos, as pessoas trabalhavam até 16, 17 horas por dia
né? Então a história é contada sempre como progressiva, né? Nós temos agora o capitalismo que é capaz de realizar tudo, e agora é o capitalismo financeiro, porque você aplica em determinadas ações e aí você vai ganhar. E quem é que aplica? Quem é que tem condições de aplicar, né? Aí no Brasil, a cada 2 meses, aí uma equipe econômica se reúne para definir a taxa de juros, né? Que está em 2 e pouco, aí a taxa de juros para controlar a inflação e tudo isso, aí o banco pega o dinheiro de quem tem, coloca na poupança, e paga 0, alguma coisa, aí pega esse dinheiro e empresta a 6%. Quer dizer, a exploração é imensa, se você for pensar. Né? O cartão de crédito é capaz de realizar meu sonho, porque é uma coisa que é palpável, que é verdadeiro, que é fato, digamos assim, e eu passo lá, eu compro, e a exploração que tem por trás disso, tanto de pessoas que têm endividados, tanto de pessoas que têm empobrecendo, por trás de todo esse sistema, tem pessoas que estão padecendo, tem pessoas que estão literalmente morrendo, não só pela Covid, mas pelas condições para poder enfrentar a Covid, e morrendo efetivamente também de fome. Então, eu penso que essa esperança, sem considerar todos esses elementos, uma esperança que é um sonho, digamos assim, que não é diurno, como diz o Bloch, né, mas seria um sonho só noturno enquanto nós estamos dormindo, é de fato uma ilusão que, ao invés de transformar, ela só mantém o sistema como está. Então, assim, colocando isso que tu já colocaste, eu acho que na luta, né, mesmo que existam derrotas, enquanto nós estamos lutando, aquilo ali já é uma vitória. Ou seja, aquilo ali já é o resultado de uma esperança que se efetiva, né? Ou seja, se eu luto e é a esperança que me faz lutar, né, o resultado dessa luta, né, seja uma vitória a curto prazo, seja até uma derrota esmagadora, como o Neruda teve uma derrota no sentido de que teve que sair do país, teve que se exilar, mas essa luta já é um resultado dessa esperança, né? Já é vencer de alguma forma, né? E nesse sentido eu prefiro estar do lado dos derrotados do que do lado dos vitoriosos, né? Porque essa vitória, digamos assim, vitória no sentido triunfalista, ela só mantém esse tipo de mentalidade. E o mais difícil, acho que o mais desafiador é como a gente superar isso que está tão arraigado, né? Pensar que dias melhores significa que eu vou estar melhor amanhã do ponto de vista econômico, numa situação mais cômoda, numa situação mais tranquila. Então, é nesse sentido que eu acho que também não dá para desvincular a esperança existencial da esperança utópica ou social, a esperança política. Uhum. Por isso que eu acho que nessa perspectiva da psicologia analítica, quando encaixa esperança com angústia, eu acho que a gente tem aqui, e claro que é do ponto de vista pessoal, né? Esse formato pessoal de esperança. Mas se eu coloco a esperança frente à angústia ou como um resultado dessa angústia, eu vejo que a gente tem ela da maneira mais autêntica, né? Porque ela termina mostrando a mim, a partir da angústia, qual seria o caminho, então. Ou um caminho, né? Não o caminho. E aí é interessante porque aí quando a gente leva isso para o âmbito coletivo, a angústia vivida coletivamente nas últimas eleições, por exemplo, elas mostram um pouco disso, né? Porque o fato de ver uma alternativa à época, né? Uma alternativa que pudesse ser diferente do que a gente vivencia hoje, ela já é uma vitória. Embora no resultado específico não se efetive como vitória, mas o fato de se ter uma alternativa e de uma alternativa que é crítica, eu acho que aqui a gente já tem então construída a esperança a partir de uma angústia, mas a esperança que mostra que esse seria um caminho mais adequado, né? E aí que fica mais interessante porque é um caminho mais adequado, mas que não se encerra nunca, né? Porque à medida que o senhor falou assim, prefiro estar do lado de quem foi derrotado e tal. Se a gente aplicar isso nesse contexto político, a gente percebe o quanto custou e custa manter uma alternativa equivocada, né? E para quem à época visualizou de maneira crítica, então a gente percebe que
esperança, mas ao mesmo tempo uma liberdade de consciência de perceber que não compactuou. E quem não compactuou tem mais vigor, vamos dizer assim, para seguir o enfrentamento, né? O enfrentamento que não foi iniciado de agora, mas já vem de lá desde que tudo isso começou. Então esse enfrentamento seria então uma esperança concretizada. Pelo menos eu vejo assim nessa ideia de algo que não é porque está por vir, mas é porque a gente está buscando, tentando construir, adaptando em meio a limites e tentando projetar, né? A partir do que a gente tem. E não a partir do que virá milagrosamente no futuro, mas a partir dos dramas e dos embates daqui, do terreno presente, né? É algo mais ou menos, eu lembrei da história, como isso acontece como ruptura, né? Porque o senhor falou do Neruda, mas eu lembrei do Heidegger, né? Aquela história do Heidegger que, no primeiro momento, ele tem um encanto e depois ele diz, não, mas peraí, que isso aqui não é o melhor caminho e vai se isolar, fica ali pertinho da Floresta Negra e vai conversar com os lenhadores e diz que está aprendendo filosofia, né? Nesse sentido, assim. Começar de novo e retomar um caminho, né? Refazer um caminho, na verdade, né? Isso seria, então, a esperança também, na minha opinião. Essa capacidade de tentar sempre refazer o caminho, né? Isso aqui seria mais fundamental até do que encontrar uma verdade no caminho, né? E aqui a gente não vai entrar no tema da verdade, não, mas mais fundamental do que encontrar a verdade é ver a possibilidade de recomeçar. Eu vejo que isso aqui seria mais carregado de esperança. É interessante porque essa, essa questão dessa verdade, né, que a gente não vai entrar na Uhum. discussão, às vezes se pensa como algo que está lá e a gente de alguma maneira tem que se adaptar, né? Isso. E Uhum. se a gente não se adapta ou se a gente não se enquadra, né? Ou se tem uma crítica muito contundente a quem não se enquadra, ou a gente adoece por não se enquadrar, ou adoece por se enquadrar sem querer se enquadrar, né? Então tem tudo Uhum. isso. Mas eu acho que falando de angústia, daria para fazer um diálogo, inclusive, entre o Bloch aí, a psicologia também analítica e o Kierkegaard, né? Sim. Chamado Uhum. o pai do existencialismo. Porque eu acho que aquilo que o Bloch coloca no Princípio Esperança, logo no início do livro, né? Aquelas perguntas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que esperamos e o que nos espera. Ele diz que quando nós enfrentamos essas perguntas, que são de cunho existencial, ele não diz nesses termos, mas ele diz que nós vamos ter o sentimento ou o afeto do medo ou da angústia, né? Então, assim, parece que a vida é marcada por isso e o Kierkegaard diz que não tem como não nos angustiarmos. E aí a resposta do Bloch, de alguma forma, é como viver, e você coloca aí como viver essa angústia na esperança, né? Ou como esperançar a angústia. Eu acho que a questão é essa, né? É, sem angústia não se vive, né? Apesar de nós podemos conversar aqui sobre os níveis de angústia, mas existe uma angústia que é o fato de existir essa transcendência, né? De existir esses sonhos, mas não, na realidade não conseguimos abarcar todos esses sonhos, né? De termos todos os desejos, mas esses desejos não serem todos realizáveis, não sei se nenhum é realizado, do ponto de vista psicológico isso é complicado, Uhum. mas assim, nós estamos inseridos no mundo, numa história, com os seus limites, com as suas dificuldades, com o ter que correr atrás, o ter que trabalhar para conseguir a subsistência, o não encontrar trabalho, né? Todas essas coisas impedem ou são os limites para que esses sonhos eles se efetivem, se eles se efetivassem, eles deixariam até de ser sonhos. Mas eu acho que a grande questão é entre uma angústia desesperada e uma angústia com esperança. Eu acho que é esse o caminho, né? Ou seja, é possível, exatamente a partir da angústia, enveredar pelo outro caminho que não seja o caminho do desespero, né? Existe a angústia desesperadora de determinadas situações, mas é possível viver a angústia na esperança. Eu acho que isso que nos move, ou seja, é uma esperança que é vivida sem engano, né? Ou seja, sem essa fantasia de que nós sairíamos dos limites do humano, que são doença, angústia,
sofrimento, dor. Mas o humano não é só isso, né? O humano também é alegria, o humano também é sorriso, o humano também é abraço, o humano também é confiança afetuosa no outro, é tudo isso. Então, eu acho que uma verdadeira esperança, ela abarca toda a realidade, né? Porque é isso que nos move, né? Sermos humanos, demasiado humanos, Uhum. com todos os Isso. extremos possíveis, né? O Zizek diz uma coisa interessante num livro dele novo, chegou até hoje, já disse uma folheada aí, chegou agora à tarde, interrogando o real, né? Ele fala, cita exatamente Nietzsche, dizendo que o problema é sermos humanos, demasiado humanos. Ele diz uma coisa bem forte, o Zizek, que claro que ela é impactante para quem escuta, mas depois eu comecei a refletir sobre isso, que tem algo interessante. Ele diz assim, é muito fácil, por exemplo, é fácil para todo mundo criticar o nazismo, né? Claro, Uhum. dizer isso já é impactante, já é assombroso. Aí ele diz, Uhum. o difícil é admitir que isso é humano, demasiado humano. Ou seja, foi o humano que produziu isso. Né? Uhum. Inclusive, nós somos capazes disso, né? Do ponto de vista é, é humano. E aí é quase como se nós tivéssemos o medo de enfrentar tudo isso que leva a esse humano que nós chamamos de desumano, mas que na verdade é muito humano. Mas tem todo o outro lado, né? Tem todo o outro lado. Quer dizer, tem um lado de um humano que é capaz de se alegrar com alguém que saiu do inferno e é capaz de ter esperança por escutar uma poesia, né? Uhum. O grande problema de Auschwitz talvez seja, além de todo o drama, além de toda a perseguição, além da solução final, talvez a impossibilidade de ouvir uma poesia, né? Talvez a impossibilidade de ouvir uma música, talvez a impossibilidade de enxergar o sorriso da família, né, que ficou para trás ou que está no outro campo, que já foi exterminado. Então, é tudo isso, né? Ou seja, apesar disso, tem esperança, né? Como acho que na logoterapia, né, o Viktor Frankl dizia que, Isso. falando da Uhum. questão do sentido, como encontrar sentido num campo de concentração, na total ausência de sentido, né? E falando ainda, vou ter um tempinho para terminar, mais um pouquinho, é, falando um pouco ainda da Segunda Guerra, do Dietrich Bonhoeffer, né, um teólogo luterano, que ele Uhum. também disse uma coisa assim muito forte para um teólogo, é preciso viver como se Deus não existisse, né? Essa frase também é difícil de entender, mas dentro daquele contexto, ele diz, é preciso viver como se Deus não existisse, porque estar dentro daquela situação e admitir que Deus existe e que aquilo é possível, é como se Deus estivesse de braços cruzados e é impossível. Então eu tenho que viver como se Deus não existisse para poder suportar essa situação. Quer dizer, é uma coisa extremamente dramática até para um teólogo dizer, mas profundamente humano, né? Profundamente humano. E, digamos, os campos de extermínio continuam, né, presentes, às vezes de maneira mais camuflada, mas a necropolítica, ela lá é só o extremo, né? Talvez assim, é, o, aquele bebê vai dizer que Auschwitz foi só é, faz, realizar com pessoas que não eram negras, né? E Isso. europeias aquilo que foi feito durante muito tempo com os negros e com os colonizados e que na esteira ou na cena de Aquile Mbembe eu diria que continua presente, né? Essa Vale. É. política da morte, né? Camuflada de uma tal maneira que talvez a gente não sensibilize tanto, mas o humano continua provocando essas, essas barbáries, né, extremas. É, Nesse sentido. e justamente. Mas é justamente a partir daí, né? Porque se nesses aspectos a gente vê um lado mais, vou usar essa palavra, né? Um lado mais sombrio, mais negativo, como a gente costuma dizer, e até desumano, mas existe também o outro lado, né, da história. Existe sempre a possibilidade da bondade, da criatividade, né, e da acolhida, né? Esses aspectos aí que também vão mostrando que, por exemplo, é possível sim, mesmo em um contexto como esse, desentranhar algum tipo de esperança em algo diferente, né?
Eu vejo isso é bem interessante porque quando a gente vai perceber os diálogos, os discursos sobre esperança, quase unanimemente eles são purificados, vamos usar essa expressão, são purificados desses aspectos que são considerados negativos. É por isso que às vezes, é por isso que a gente vive uma crise de esperança, né? A gente vive uma crise de esperança porque é como se a esperança fosse algo que não toca esses aspectos aqui negativos da história e da produção humana, né? Que é uma produção humana. Tem uma coisa bem interessante que não sei também se dá tempo, porque eu estou no seu tempo agora. Agora eu estou Não, pode aí no... falar. Fala. Essa questão da esperança, a crise da esperança, eu até citei o Kant, porque o Kant parece que direciona para a religião esse aspecto da esperança, e como a própria estrutura religiosa entra em crise, então a esperança também acompanha, de uma certa maneira, isso. Mas aquilo que ficou conhecido como o fim da história e o último homem, né, que é até o título de um livro, o encerramento da história, a possibilidade de um fim da história. E o fim da história como sendo o capitalismo é o fim da história, né? Uhum. E depois a gente vê a crise do capitalismo, então parece que a esperança colocada aí desmorona. E aqui num sentido coletivo, existe um imaginário de que seja isso mesmo, né? A esperança é essa concretização da dimensão material, da condição de quem luta, de quem busca. Mas quando a gente vê que isso não preenche, porque é lógico que não vai preencher esse desejo mais íntimo do ser humano, então a esperança que foi alinhada com isso vai entrar em crise, né? Então a gente poderia ver também esse aspecto da crise da esperança como uma das crises dentro da estrutura do capital, né? Uma das muitas crises. E aí eu vou lembrar que, às vezes, quando a gente fala de crise do capitalismo, é assim, tá em crise, vai acabar, mas a crise é sempre para reinventar, né? É sempre uma reinvenção, sempre a possibilidade de reinvenção. É. Nesse sentido, eu vou concordar com o Zizek, né? É mais fácil o mundo acabar. Mas, assim, essas reinvenções e movimentações da esperança, né? Quando a esperança vai sendo puxada a serviço de determinadas instâncias dessa estrutura do capital. Mas, enquanto existia uma outra... Isso aqui é uma provocação, né? Até com base lá no Mesários que foi mencionado. Enquanto existia um outro bloco, uma outra forma, tem ali a Guerra Fria, o mundo capitalista, o mundo socialista. Mas, de uma certa maneira, essa outra via também nutria um tipo de esperança, inclusive teológica, né? Porque a teologia da libertação, alinhada com instâncias marxistas, a partir de critérios marxistas, vai se inspirar muito nesse modelo de sociedade aí. E a ruína desse mundo, em vez de trazer a concretização da esperança, arruína a esperança, arruína a esperança. Então, em que sentido a gente poderia dizer que essa proposta de um socialismo poderia trazer de volta algum tipo de esperança, né? Trazendo mesários lá de volta. Até porque o Bloch tem essa dimensão marxista também no seu discurso, né? Então, a título de provocação seria mais ou menos isso, assim, como isso se atualizaria, né? Se possível. Uhum. É interessante que o Bloch, ele, pelo fato de ser judeu, ele, por volta de Uhum. 1936, ele é alemão, ele sai da Alemanha, vai para os Estados Unidos, fica até 1949, é nesse período que ele escreve o Princípio Esperança, né? Inclusive, chegando lá, teve dificuldades, assim, porque não encontrou emprego, a esposa que conseguiu e trabalhava e sustentava, e ele estava lá filosofando e escrevendo. Mas depois, quando ele volta, em 49, ele, ele então fica na parte da Alemanha que será a parte oriental, né? Inclusive dando aula e a parte socialista. Mas depois ele começa a escutar a conversa que vão construir um muro ali para separar. E aí ele que tinha essa perspectiva, e tem muito marxista e socialista nos seus textos, mas pela maneira do regime ele vai para
Tübingen, né, onde morreu e dava aula também lá, ou seja, para a parte ocidental para viver, mas com essa visão de uma perspectiva alternativa. Então, o muro é simbólico no sentido de uma alternativa, digamos assim, ao capitalismo. O muro cai, né, em 89 e em 91 o regime, né, o fim da União Soviética. E aí, acho que nesse contexto que entra o livro que você citou aí, que é o fim da história do Fukuyama, né? O fim da história exatamente porque nós não temos mais alternativa, nós alcançamos o máximo que nós poderíamos alcançar, o capitalismo ele realiza plenamente o homem, né? E aí, se eu falo em fim da história, se eu falo em realização, eu falo também em fim de esperança, né? Eu falo em fim de expectativa, né? Mas eu acho que o fim da esperança seria exatamente o fim de uma alternativa, né? Acho que como o capitalismo ele está mostrando, sobretudo nessa crise atual, mas já mostrou em outras, né? Na crise de 29, mostrou na crise de 2008 e há um ciclo de crise no sistema capitalista, né? E essa crise agora, né? Que revela também esse sistema desigual e desumano, vou usar aqui desumano, embora sabendo que isso é construção humana, embora o Adam Smith vá falar que existe uma mão invisível do mercado, né? Mas há rostos visíveis por trás de tudo aquilo que se faz dentro da economia, sobretudo nessa economia em tempos de capitalismo financeiro, especulativo, né? Que é exatamente a crise do capital produtivo. Então, se tem pessoas com muito dinheiro, mas que não se produz nada, e aí é o desemprego e as pessoas que têm dinheiro ganhando mais dinheiro ainda. Então, aquilo que você falava, o desemprego é bom para quem está lá, né, com o dinheiro, porque ganha sem precisar pagar direitos trabalhistas, até esses direitos também foram tolhidos, né, ultimamente, porque sempre se justifica diante de uma crise, mas desde 1980, nos últimos 40 anos, que isso vem sendo feito com o Reagan, Margaret Thatcher, a experiência lá no Chile, né, com o neoliberalismo também, que nós já está implantado no Brasil, mas querem que seja mais radical ainda em todos os sentidos. Então, não há alternativa para o capitalismo. Então, dizer isso do ponto de vista político, eu acho que é dizer isso, não há esperança, né? E eu acho que a esperança quando há alternativa. Dizer que eu acredito numa alternativa, que eu acho que é possível um mundo melhor, um mundo diferente, com mais liberdade, onde as pessoas possam discordar de mim, né? E pensar diferente de um determinado grupo, de uma determinada elite ou de uma determinada tradição, né? Em todos os sentidos, uma tradição política, mas também uma tradição religiosa, também uma crise, né? Dessa esperança, como você diz aí, na questão religiosa, porque se o capitalismo já realizou todos os meus sonhos, o capitalismo seria então a grande religião que realiza aquilo que o homem busca, né? Por isso que se coloca o capitalismo até como um Deus concorrente, né? E muitos, embora se dizendo cristãos, né? Tem uma prática que é uma prática que alimenta muito mais o sistema capitalista do que o sistema do projeto de Jesus de Nazaré, né? Então, assim, tem essas contradições em que se busca isso, né? Então, buscar, digamos assim, a realização humana, a realização pessoal, se enquadrando nesse mundo que é o modelo capitalista, é decretar o fim da história, que de alguma forma é decretar o fim da religião, ou dizer que não existe alternativa possível. Ter esperança, não, eu entendo que é acreditar que existem alternativas possíveis, alternativas viáveis, alternativas outras, né? Maneiras outras de se governar, maneiras outras de se manter as relações interpessoais, né? Maneiras outras que sejam marcadas pelo altruísmo acima desse egoísmo que tanto é pregado pelo sistema capitalista. O que ele prega é isso, é o individualismo, é a minha realização, né? É um eu, né? De alguma forma, o Zizek vai dizer que, ainda vou ler o livro, né? Chegou hoje, li só algumas coisas, mas vai dizer, interrogando a realidade, ele vai dizer, e aí eu vou ler porque assim, só vi a tese, deve ser muito interessante, e o grande problema é que tem um conceito de sujeito hoje
desvinculado do conceito de humano. Né? Eu acho que essa deve ser uma discussão muito interessante, um conceito de sujeito desvinculado do conceito de humano, né? E acho que de alguma forma, eu não sei se é isso que ele vai colocar, mas de alguma forma a gente está colocando isso em alguma, né, de alguma maneira, né? Ou seja, tentar pensar num sujeito que não tem os limites que são próprios do humano, né? Ou as angústias que são próprias do humano. Ou seja, é como essa a esperança de um sujeito, né, que... Professor, a gente vai precisar voltar que o Instagram vai derrubar a live, mas